Nossa, eu vi um vídeo, não sei se vocês viram, acho que 20 e tantos canais americanos declamando o mesmo texto. Vários caras, vários rostos em vários momentos. Direto. Declamando o mesmo texto com a mesma pontuação, igualzinha. É assustador Perfeito. mesmo. É o briefing que passa. Mais um livro aí pra galera, quem gosta de ler. Política, Ideologias e Conspirações, de Gary Allen, Larry Abraham. Vai explicar exatamente esse jogo da criação até do Federal Reserve como um plano internacional para os Estados Unidos estar dentro de um conglomerado ali do sistema financeiro internacional. Eles usaram esse capital para financiar a Revolução Russa, entre várias outras, né? Tem um bom e velho livro do Edward Griffin, The Creature from Jekyll Island. Sim. Surrealmente, o Fed foi criado numa ilha do nome do Médico e o Monstro, que é um negócio assim tão insano. E aí quando você olha e fala, caramba, se o Federal Reserve, as universidades e a grande mídia estão em conjunto, com o Departamento de Estado americano também, uma das histórias mais surreais para mim do Departamento de Estado americano, quase ninguém sabe essa história. No Vietnã, teve um cara que praticamente ganhou a guerra do Vietnã, o cara chamava Nguyen Dinh. O cara é odiado, tá? Foi difamado um cara da extrema direita, blá, 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 mas ele era o líder do Vietnã do Sul. Esse cara foi derrubado pelo Departamento de Estado americano à revelia do presidente. Era o presidente Kennedy na época, pouco tempo antes dele ser morto. Tem os áudios desse negócio hoje em dia. A galera entendeu o que é o Deep State mesmo, o que é o establishment. Sim. Porque hoje em dia os caras divulgaram áudios dos presidentes americanos. Tem fita, tudo. Esse negócio tá... Lei de acesso à informação, né? Teve a lei de acesso à informação. Cara, o cara tá gritando com o cara do Departamento de Estado, o presidente dos Estados Unidos, falando, cara, como é que vocês derrubaram um chefe de Estado do Vietnã ainda? E aí a guerra estoura. E os caras do Departamento de Estado, não, o cara era católico, o cara era de extrema direita, o cara tinha que cair mesmo. Assim, você tá vendo aquilo e fala, cara, que doideira. Então o presidente americano não tem controle do negócio. Esse é o Deep State. O Red Pill original, muito primeiro você entender essa realidade. Falar, cara, tem uma realidade política que não necessariamente é funcional. Ela não necessariamente funciona e ela não necessariamente é a meu favor. E ela talvez seja meio ideológica e meio contra mim. Para o cara entender isso já é um passo fundamental, porque muitos dos efeitos que às vezes a gente toma como orgânicos, o cara tá Enzo, o cara não sei o que, todo mundo falando, isso é tudo orgânico. Cara, tem coisa que não é orgânica, tem coisa que está sendo fomentada de propósito. Então o cara tem que ter essa noção. Às vezes o cara pensa assim, mas eu acho música clássica chato, mas eu acho luta ofensivo, eu acho blá blá blá. E aí vem o negócio, até que ponto você não foi doutrinado para achar essas coisas? Você fala, você pode ser doutrinado para vários lados, verdade. Só que quando você olha o padrão repetido na grande mídia, em outros lugares, é um padrão bem determinado, não é um padrão aleatório. E tu acha que isso daí é feito o objetivo endgame disso daí é dominação e não é grana, não é ficar mais rico? Até porque os dois, mas o poder político é maior que o financeiro, né? É porque assim, eu tendo a achar, pelo menos na primeira análise, que as coisas que movem as outras coisas, o que move as outras coisas é grana. Tá ligado? Então vamos lá, por que música a gente tem um empobrecimento musical, se a gente for chamar desse jeito no Brasil? Sei lá, eu acho que é simplesmente porque uma das possibilidades... É mais aleatório? Uma das possibilidades é que, cara, hoje, vamos lá, o cara pode fazer uma letra e um beat que não precisa ser tão incrível, precisa só seguir alguma ciência que a gente já conhece mais ou menos, que essa porra vai virar, sei lá, no protocolo TikTok, do sucesso. Qualquer coisa assim. E faz aquela porra ali, aquilo vira e de um jeito que assim, eu vou tentar de novo, e eu vou tentar de novo. Aí tem uns caras olhando. Tem uns caras olhando. Olhando e falando, esse moleque é bom, Isso. hein? Aí puxa o moleque pra perto e fala, irmão, você vai fazer mais dessa porra. Vou te patrocinar, você vai fazer mais, só que bota essas pimentinhas aqui, que aí quanto mais pimentinhas ideológicas, quanto mais você botar, mais eu meto grana em Tudo você. bem, não duvido que isso exista, mas eu também não duvido que existe o cara que ele... o empobrecimento musical é, na verdade, uma oportunidade. É claro. E também porque, pensa, quando o cara ganha muito dinheiro, beleza, a primeira fase é grana, vamos ganhar grana e tal. Quando o cara ganha muito dinheiro, ele começa a usar a grana para comprar poder político e poder social, imediatamente. Clássico. Ele quer mais manter o poder do que... Mídia, o cara começa a investir em mídia, que dá prejuízo, o cara começa a investir em comprar opinião pública. Isso aí é... Quer ver um desdobramento maluco disso? Aí é alumínio, uma parte alumínio, uma parte documentado. Músicas que promovem... Nos Estados Unidos, cenário americano, começo dos anos 90, música falando, policial do mal, tem que arrebentar mesmo, a casa vai cair. Que fomentava, num determinado setor da juventude americana, uma vontade de fazer crimes, de cometer crimes. Aí os caras falam, mas isso não é negativo não? Depende. Boa parte das prisões nos Estados Unidos são privadas.
E assim como um colégio e um hospital, se não tiver paciente e aluno não vai para frente, a prisão também. E cada vez mais que você tem alguém ali, vem mais uma grana do Estado patrocinando aquela empresa. Então, um cara olhou e falou, irmão, continua essa parada aí que tá maneiro. Quanto mais a galera fizer bobagem, mais a gente aqui dentro. Nós vamos construir novas prisões, mais 2 milhões de pessoas presas nos Estados Unidos, mas a gente vai ganhar dinheiro e por aí vai. Sempre tem alguém querendo capitalizar em cima de alguma tendência. E às vezes, o cara já acha maneiro pregar contra a polícia, porque desde criança ele viu a polícia espancando os vizinhos, e o outro falou, meu irmão, vambora porque eu tô ganhando com isso. Foda que o ser humano é complexo pra caralho. Tem uma sinergia entre... Se você pensar em Vale do Silício hoje, aí ferrou, meu irmão. Porque o que o Vale do Silício está pensando hoje? Aí você tem que ver esse livro lá, A Tirania das Big Tech. Manter o poder, e eles têm uma ideia meio... Eles chamam de maoísmo digital. Isso está no livro do General Lanier, que é Who Owns the Future. Que é assim, a gente não pode cobrar, tem que ser de graça. Vamos deixar o cara usar o WhatsApp, o YouTube, tudo de graça. Só que como é que a gente capitaliza em cima disso? Mineração de dados. Então, quando você não pagou, o produto é você, aquela história. Então, o Gerald Lanier, que é um insider do Vale do Silício, ele está falando, cara, era melhor pagar e a gente não usar o algoritmo contra o cara do que a gente fazer o cara ser o produto. O pay to play era muito melhor que o freemium, né? Vamos combinar. Exatamente isso. Só que agora está acontecendo uma coisa muito maluca, que o Wall Street e o Vale do Silício, que, por exemplo, eram mais woke, mais progressista contra o Trump, estão indo para o lado do Trump agora. Uma guinada muito estranha. Tá tendo eventos no Vale do Silício, aconteceu esses dias, reuniram 90 cabeções lá para financiar a campanha do Trump. Então, o Vale do Silício está mudando um pouco essa ideia de que somos progressistas bilionários que vamos dar tudo de graça. Para mim, o grande ponto da virada, que talvez vai fazer a maioria das nossas conversas aqui hoje ser fichinha, é a inteligência artificial. Sim. Acabando com os empregos e isso trazendo a obrigatoriedade, entre aspas, da instituição da renda básica universal. Elon Musk falou isso agora no encontro que ele teve com os investidores da Tesla, um encontro anual. Ele falou, renda básica universal é inevitável. Também. É inevitável, vai acontecer e é bom. Só que aí o que você tem? Você tem o sonho de todo tirano. Porque se você domina o que o cara come, a comida, já dizia o Henry Kissinger, você dominou a pessoa. Mas em que sentido, Daniel? Vamos pensar em OpenAI, que faz o chat GPT que o Guilherme já falou. OpenAI, o Sam Altman, ele está dizendo, olha, a gente vai ganhar tanto dinheiro, trilhões com a inteligência artificial, e a gente sabe que a gente vai tirar empregos. Então eu quero contribuir, retribuir. O que a gente vai fazer então? Eu só preciso que você, que vai receber a minha renda básica, me garanta que você é você. Então eu preciso de uma biometria. Aí eles criaram a WorldCoin. Eu vou te dar uma moedinha, só que você tem que ir lá no posto nosso, no shopping, tem uma orbe, essa orbe tem um buraquinho, você enfia o olho ali e a gente escaneia a tua retina. Então os caras estão trocando a retina, ou o escaneamento da retina, por essa renda básica universal. Agora, o nível de controle que isso traz é altamente preocupante. A gente está começando a ver na prática coisas que a gente vê em filmes distópicos aí, né? O Preço do Amanhã, aqueles filmes malucos lá que o cara tinha que comprar minutos. Então, quando a gente olha e fala assim, mas o cara, será que lá nos anos 30 ele não tinha menos liberdade que ele tem hoje? Cara, com essa tecnologia aí, meu irmão, se o cara falar uma coisa que não é conveniente que ele fale, o cara trava a conta dele, meu irmão. Aí o que ele perdeu o crédito social, já era. O dinheiro pode ter prazo de validade, ele recebe a renda básica lá dia 5 do mês, dia 30 expira. O que isso impede? Acúmulo de patrimônio. Você não tem acúmulo de patrimônio, você não tem ascensão social, não tem poder. Então, fica aquele 90% dominado com a renda básica, 10% dominando tudo, e você garante ali a perpetuação desse poder. E aí esse é o lado sinistro desse avanço tecnológico que a gente está vendo e faz essas conversas todas que a gente teve aqui virar brincadeira. Porque a hora, dependendo do momento que a galera sai dessa caverna e entende esse jogo, aí não dá mais tempo. Para usar uma metáfora bíblica, que eu sei que o Daniel vai, sem dúvida, usa bastante. Se você olhar a simbologia bíblica, tem o Jordan Peterson esteve no Brasil, falou dessa disputa entre Caim e Abel. Então, você tem ali nessa história um contraste entre a agricultura e o fato dele o outro ser uma espécie de coletor, mas caçando. Né? O que é isso? A agricultura é esse aspecto de cultivo cíclico e que vai perpetuando pelas gerações. Então tem uma fixidez, tem uma estabilidade, uma rotina.
você é dono de algo, você pertence a algo, você é territorializado, né? Então, pegar esses intelectuais pós-modernos, eles falam de deterritorializar, tirar o cara da terra, arrancar o cara de uma raiz. No caso da agricultura, você vai... família, agricultura, o Oswald Spengler fala isso, fala quando a megalópole entra em declínio, você tem uma massa urbana despersonalizada que já não tem mais vinculação àquela terra, tem uma visão de que o dinheiro não tem pátria, o dinheiro não tem vinculação, então ela também já não quer mais ter família e filhos, porque ela está desconectada de qualquer coisa. Então, a figura do Abel tem conexão também com isso de você amar e cultivar uma terra, de você cuidar de um lugar. Se você pensar até patriotismo, ele é uma extensão natural desse amor à família e esse amor à terra. Então, está tudo conectado. Se você olhar os valores que declinaram, família, patriotismo, amor à terra, blá, 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 tá tudo no mesmo bloco de coisas que declinaram. E, em contraste, a figura do Caim, ele sente inveja do Abel. Inclusive, ele chama o Abel e fala, vem ver aqui, vamos trabalhar aqui em conjunto. Ele simula o trabalho. Então, ele falta com a verdade, ele engana, em primeiro lugar. E depois você vê a irresponsabilidade dele. Só que quando ele mata o Abel, ele mata o cara bom, então tem uma inveja. Quando você vive os vícios, você começa a invejar quem tem as virtudes. Natural, você se sente pequeno perto da outra pessoa que te parece grande. O cara mata o outro. Quando ele mata o outro que é virtuoso, daí essa obsessão em destruir tudo que é virtuoso no mundo atual. Você tem uma perseguição ao cristianismo, perseguição a tudo que é valor tradicional, perseguição à família. Existe um elemento até de autoafirmação. Porque se não tem tantas famílias, eu tô bem. Se o padrão moral, inclusive, é até um tema da fofoca da inveja, tem a ver com isso. Se o outro cara é menor, se ele é pior, se ele é falso, se ele é hipócrita, então eu não sou um cara tão ruim, eu sou um cara um pouco melhor. Uhum. Então a alma humana está toda hora buscando aliviar essa consciência meio pesada. Beleza, então matei o Abel, só que agora é solidão, é vazio. Eu estou sozinho, não consigo, eu tenho que olhar para mim mesmo. E eu estou nesse campo vazio que o cara cultivou, eu já não sei mais de onde ele veio. Então é aquele negócio. Beleza, vamos destruir a família. Putz, mas agora faz falta, eu queria ter alguém do meu lado. Vamos tirar a moda, vamos cada um se vestir como quiser. Só que agora você olha e fala, caramba, aquele pessoal tá bem vestido. Vamos zoar a arquitetura, cada um faz um negócio e fala, cara, ficou feia a cidade. E assim vai. Você sente uma solidão. Essa solidão é um vazio existencial. Você vai ver que o paraíso não chegou. Porque no fundo aqui tem uma ânsia de voltar ao paraíso, de retornar ao paraíso na história Caim e Abel, que é o que os homens buscam. Em muitos aspectos, os homens estão buscando um paraíso. Quando eles não buscam um paraíso transcendente, eles começam a buscar um paraíso terreno. Falam, não, vamos achar aqui na Terra o paraíso. A Tech está buscando um paraíso terreno. Vamos achar que a tecnologia vai criar o Éden. Teve até um cara que estava no Vale do Silício há pouco tempo. E aí eu estava conversando com um cara, foi muito engraçado. Ele falou para mim assim, duas conversas boas, né? O mesmo cara. Uma delas é que ele falou, olha, a IA vai resolver todos os problemas da moral. Eu falei, cara, deixa eu te falar a real. A IA vai te falar a mesma coisa que o cristianismo está te falando há 2000 anos. Você vai ignorar, você vai falar que está com defeito. Você vai falar, vai amar o próximo, acorda cedo, não sei o que. Você vai falar, pô, essa IA está quebrada, bota outra programação. Então, cara, esquece, meu. Você vai ter que ter um ser humano que vai ter que seguir essa porcaria. Para a sabedoria funcionar, tem que ter um receptor. Não adianta você achar que a IA vai resolver isso para você. Então, primeiro problema. Segundo problema, ele falou para mim, não, a gente vai resolver a crise da natalidade gerando bebê em proveta. Aí eu falei para ele, cara, eu tinha uma outra solução muito, ao invés de dar esse poder, porque é um poder insano para alguém, eu tinha uma solução um pouco mais básica, que é você pegar uma mulher e engravidá-la. Eu acho que funciona, meio que funcionou ao longo dos anos e meio que não você precisa criar um negócio distópico para resolver, entendeu? Mas e aí o cara começou a rir. Também, né? Não, Igor. E aí o cara começou a rir. E ele, claro, entendeu o que eu tava falando. Ele não. O cara tá trabalhando nisso real. E ele falou, cara, não é uma ideia. Assim, não é tão absurdo. Por quê? Essa solidão pós-pecado, essa solidão. São Tomás de Aquino fala, né? Tem alegria, tem uma tristeza do dia seguinte. O homem tenta sanar desesperadamente. Aí você chega na Torre de Babel. A Torre de Babel é uma tentativa de sanar essa solidão. Fala, cara, tô isolado, tô vazio, tô perdido no cosmos. Mesmo que o cara tenha amigos, o ponto não é esse. É uma solidão existencial, não é uma solidão no sentido estrito, embora às vezes seja. Se o cara tá isolado, a tecnologia isola ele completamente. Você tá o paradoxo, o cara tá na rede social, mas não tem mais contato social. Mas a Torre de Babel a ideia cada vez mais megalomaníaca de resolver esse problema. Beleza, então, já que eu não consigo voltar ao paraíso por meio do amor, do sacrifício, do cultivo, de uma terra que eu vou criar, eu vou voltar na marra.
A gente vai construir e vai fazer na marra. Eu vou na porrada mesmo. A gente vai juntar aqui todo mundo. Então nós vamos criar um negócio global. A humanidade vai se juntar, vai ser cada vez mais forte, vai ser um negócio impressionante, vai chegar até o céu na construção. E aí, qual é o problema disso? Metafisicamente não vai acontecer. Então quando Deus destrói a Torre de Babel, ele derruba e confunde as pessoas, aquilo não é simplesmente um negócio de Deus jogou água no chope, eles estavam quase lá. É que não vai acontecer, você não vai chegar no céu construindo. Então, na verdade, quanto mais construírem, mais desastroso vai ser o negócio, vai piorando. Quanto mais megalomaníaca a solução para resolver os problemas globais, quanto mais louca a ideia transhumanista, quanto mais o cara vai pirando na ideia de criar o paraíso na Terra, pior vai ser a ideia. Então, a ideia da Torre de Babel tem a ideia da conquista do paraíso sem o sacrifício necessário. E aí o que acontece? Você quebra essa torre, e aí os caras são confundidos em línguas diferentes. Essas línguas diferentes têm a ver com você aprender virtudes com povos diferentes. Então, por exemplo, você olha lá o Japão, ele tem os seus defeitos, tem uma cultura do suicídio, tem muita depressão, o cara trabalha demais, mas tem 300 anos de governo samurai, os caras aprenderam uma série de respeitos, honra, então consegue aprender uma virtude que está ali. Então o cara tem um defeito, mas a gente agrega aqui uma outra coisa. Eu olho lá para a Índia, ela tem muitas coisas que são problemas, mas se olha a casta Brahmani da Índia, está lá fazendo toda a tecnologia também, os caras de altíssima capacidade intelectual, não sei o que e tal. Então eu começo a olhar para os povos e no amor que esses povos têm na sua terra, nas coisas que eles cultivaram, e eu aprendo lições. Essas lições têm a ver com um conjunto de comunidades distintas. O que está acontecendo aqui quando você fala do governo global e das soluções é que você fala, não, eu quero que todo mundo fale uma linguagem única, todo mundo vai acabar com essa variedade humana. Então, aí vem o paradoxo insano, né? Mas que é o que as pessoas têm que entender. Quando você começa a abolir a identidade tradicional das pessoas e fala, não, tira isso daí, tira essa identidade. E mesmo, alguém pode falar, você se contradiz. Você falou que o Japão tinha um costume ruim, por exemplo, como jogar mulheres, e os ingleses chegaram lá, os americanos, no caso do Japão, a Índia tem um costume ruim. Sim. Por quê? Você é obrigado a olhar para a história dos povos não na ideia de passar uma régua em todo mundo e criar um totalitarismo, mas você é obrigado a olhar caso a caso e entender que dá um trabalho muito maior o que é virtude e o que é defeito. Tá. Quando você olha para uma população, eu preciso olhar caso a caso a população brasileira, o que é virtude e o que é defeito e começar a moderar isso segundo um equilíbrio. Então, eu não necessariamente preciso passar uma regra, sei lá, uma lei proibindo todo mundo de sei lá o que, qualquer hábito que está de ir no jogo do Flamengo no Brasil, que seria uma loucura. Mas, cara, beber e criar confusão, sei lá, 3 da manhã tá proibido, sei lá, entendeu? Você vai entendendo quem é o povo que você tem, você vai moderando ele. Você vai olhando as pessoas. Essa análise de ordem, ela é necessária para a manutenção da liberdade real das pessoas, que envolve uma identidade e um amor à terra que elas têm. Ou seja, voltar a algo mais agrícola no sentido, não no sentido de voltar literalmente para o campo, mas alguém tem que ter uma pátria, uma coisa que ama. E você que está assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá para você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só para os membros. Olha! Então fique esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado, é mó merreca, custa menos de R$8, irmão.